Deus abençoe, Pai Tomaceto. Muito obrigado. Vamos juntamente nos ler o versículo do Salmo de número 37. Salmo 37 e versículo de número 37. 37, irmãos, vai ficar bem fácil. Graças a Deus. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Amém? O texto da Bíblia Sagrada, muito importante, e se tratando hoje de um culto com a participação especial dos adolescentes, esse texto é bem propício, e se tratando da encruzilhada que cada um se encontra neste momento, principalmente nessa faixa etária, e que alguns deles estão na perspectiva de fazer algumas escolhas. Mas o que dirá nós também, que já somos adultos? Todos os dias temos que fazer escolhas. Todos os dias temos que tomar decisões e nelas temos que aprender com cada uma delas. O que acontece, o diferencial, principalmente na faixa etária dos adolescentes, é que eles ainda não estão acostumados, como uma boa parte de nós, se frustrar com algumas escolhas, se frustrar com algumas decisões que tomamos, com as influências que nós deixamos por elas ser levadas. Eles não estão acostumados, então para eles ainda o choque é grande. Alguns talvez que já são adultos, já estão calejados com essa situação, mas eles ainda não. Por isso eu li esse texto. Esse texto, irmãos, escrito pelo rei Davi. E nota-se nesse texto que Davi, ele escreve quando já está de maior idade. Se você ler o versículo de número 25, você vai notar que Davi, que é um dos textos mais conhecidos, né? Fui moço, hoje sou, mas nunca vi um justo e desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo de número 37, igreja, é um salmo de conselho. É um salmo que Davi provavelmente está passando para os seus filhos, que são vários, de algumas mulheres diferentes. Então, dá-se a entender que ele reúne em dado momento, escreve esse texto para passar adiante toda a lição de sua vida, o que ele aprendeu com todas as batalhas, com todas as intempéries, que nós sabemos que Davi passou por várias. Ele teve problema, irmão. Se Davi estivesse no nosso dia, ele poderia, não é aconselhar a qualquer um de nós, porque ele passou o problema na família, ele passou o problema com amigos, ele passou o problema com os vizinhos, ele passou o problema em várias áreas da vida dele. Ele foi desacreditado, ele foi desmotivado, ele foi em alguns momentos orientado de maneira errada, quiseram dar para ele carga que não era dele, quiseram tirar dele carga que era para ele, e Davi sabia aconselhar, e este é o salmo do conselho de Davi. E se você começar a ler o Salmo de número 37, os versículos mais conhecidos desses salmos, e os que mais são usados, são o versículo 4 e o versículo 5, não é? Deleita-te também no Senhor, que Ele concederá o que deseja ao teu coração. Isso aqui não é outro conselho, senão um conselho para um filho, um pai dizendo: meu filho, eu já passei nessa estrada que você está passando agora. Se você quer ter sucesso na sua carreira e na sua trajetória, em todas as escolhas e decisões que você tem que tomar daqui para frente, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja ao teu coração. Porque, irmãos, e se tratando ele, aconselhando o príncipe, naquela época, irmãos, os príncipes, eles eram também chefes de estado, eles tinham ali as suas patentes, e também eles eram jovens, e alguns, nós sabemos de reis, começaram a reinar com 8 anos de idade. Então eles já, desde criança, já eram colocados um peso, uma carga, uma responsabilidade. Por isso os adolescentes também, eles vêm, são criados na igreja, alguns, graças a Deus, aqui desceram as águas batismais hoje.
Então eles passam por período de responsabilidade, coloca-se também uma carga, o pai fala assim, meu filho, por que você está desse jeito? Porque às vezes ele quer alcançar e não quer frustrar a expectativa que os pais colocam sobre eles, e esta carga eles não estão acostumados a de repente tomar uma bronca e alguém dizer para ele, você não está fazendo de acordo com o que eu te disse, eu estou decepcionado, uma coisa, mas nós somos pais, às vezes no momento de ira, de raiva, eu tenho 2 adolescentes lá em casa, sei como que é, então no momento você solta uma coisa e daqui a pouco você vê alguém triste, cabeça baixa, não está acostumado com aquilo, não é? E nós já estamos acostumados e pensamos, queremos que essa carga passar para adiante, essa carga, e Davi sabia muito bem o que era isso, por isso esse salmo é um salmo de conselho, é um salmo que ele quer passar aqui, ele quer passar uma informação que vai ser valorosa para o próximo rei. Nós vamos ver que o próximo rei ele vai escrever um livro somente de conselho, que é o livro dos provérbios. Se você ler o provérbio, irmão, você consegue conviver na sociedade sem ter dificuldade nenhuma, porque provérbio é o livro dos conselhos sociais. Você vai lidar em qualquer ambiente, vai lidar bem no trabalho, vai lidar bem na escola, vai lidar bem com os vizinhos, e principalmente, que alguns têm dificuldade, se lesse provérbios, não ia ter dificuldade de entrar na igreja, porque tem irmão que tem dificuldade de se sociabilizar dentro da igreja. Mas irmãos, Davi nos aconselha aqui, olha só o que diz esse texto que nós lemos, olha, nota o homem sincero. Ele está falando para os seus filhos, para aqueles que vão passar, para aqueles que ele vai passar, o jargão, que ele vai passar o bastão, que ele vai passar o cetro da autoridade. Aqui ele está dizendo o seguinte para ele: você tem que na sua trajetória estar cercado de pessoas sinceras. Ele está falando assim: não tome a decisão simplesmente pela aparência. Nota o homem sincero. Esse nota aqui ele vem na conotação de presta atenção naquele homem que é sincero. Olha quem está à sua volta. Não vai tomando decisão de qualquer jeito ou de qualquer maneira, sem antes notar o que está acontecendo à sua volta. Nós vamos ver que Salomão, irmãos, ele basicamente aproveitou todos os conselhos de seu pai, e nós vamos ver que ele tem pouca dificuldade no seu caminho. Salomão, diferente de Davi, ele escreve apenas o salmo conhecido dele, Salmo 127, e ele vai falar no Salmo 127 da questão da estrutura. Ele vai falar no Salmo 127, ele começa: se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus ele não construir a casa, em vão trabalham seus edificadores. Ou seja, se não tiver Deus na frente, nas suas decisões, nas suas escolhas, nas suas opiniões, em qualquer passo que eu tenha que dar, se Deus não estiver na frente, nós vamos nos decepcionar. Este é o conselho de Deus para a vida de cada um de nós nesta noite. Porque é comum, irmãos, é comum para nós, todo momento nós estamos pensando aqui e pensamos em algum problema e já começamos a calcular qual decisão que eu vou tomar. Olha, se eu tiver que fazer isso, se fulano fala isso, eu falo aquilo, e já vou criando a minha argumentação e vou tratando as questões aqui. Olha, se fulano se levantar daqui, eu faço ali. Olha, eu vou fazer. E às vezes, irmãos, até a nossa vida espiritual às vezes é envolvida, até isso acaba sendo envolvido pelos nossos problemas, e não meramente pela adoração. Irmãos, a primazia é a adoração de Deus. O resto, irmãos, nós vamos ver que a oração dominical, Pai Nosso, ele começa com adoração. Santificado seja o teu nome, começa com adoração. Mas nós já queremos ir lá para o Pão Nosso, e cada dia livrai-nos de todo mal, e não é, livra da tentação, tira tudo isso, mas começa com adoração. O conselho
mistério é que, irmãos, Deus na frente, o resto, irmãos, nada para na nossa frente. Ele diz, Isaías 45, a profecia de Isaías para Ciro, versículo 2: irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, despedaçarei as portas de bronze, quebrarei os ferrolhos de ferro e ainda te darei dos tesouros escondidos. Oh, irmãos, a dificuldade aqui é onde está Deus na situação, onde está Deus na sua escolha, onde está Deus na sua opinião, onde está Deus naquilo, neste sonho, nesse projeto que está no teu coração. Onde está Deus? Se você achar Deus, continua andando. Se você achar Deus, continua caminhando e não deixe Deus fora dos seus projetos. A questão aqui também não é só achar Deus, mas onde está Deus? Porque a profecias de Isaías para Ciro é 169 antes de Ciro surgir na história. Por isso que alguns não acreditam nem que foi Isaías, porque foi tão precisa a profecia para Ciro, foi tão precisa que ele, antes de Ciro nascer, ele já profetizia: Ciro, eu vou diante de ti e vou endireitar todos os caminhos. Ele está falando já da Babilônia que ele ia conquistar e de todo o reino que ele ia conquistar naquele tempo. Irmãos, Deus não se mede pelo nosso tempo. Por isso, considera o homem reto. Aqui ele vai tratar justamente de quem está ao nosso lado. Tome cuidado com as suas decisões. Porque tenho para mim que, principalmente nessa faixa etária, é uma das faixas etárias que se sofre mais influência. Principalmente os adolescentes, os jovens, eu falo porque eu passei essa faixa etária na igreja, irmãos, e foi difícil para mim, foi bastante difícil. Teve um tempo que eu fiquei fora da igreja. Não me orgulho, eu me orgulho é desses que continuam, está com dificuldade, mas continua aí. E isso, irmão, porque na minha época, quando vinha alguém falando que saiu da igreja e fez o mundo, e a gente falava assim, olha, eu falo que eu fui adolescente nessa época, alguém chegava e falava, não, eu fui não sei do crime, eu ficava assim, rapaz, eu acho que eu tenho que sair da igreja para ir para o crime, para ter um testemunho desse. Mas muito pelo contrário, eu me orgulho de adolescente, continua mesmo com luta, mesmo com dificuldade, mesmo com intempérie, ele continua ali na igreja, ele continua nos seus passos. Isso é orgulho para a igreja, porque, irmãos, alguém sai e depois vem com um monte de carga e depois não consegue se libertar às vezes dessa carga. Você que está na igreja, se orgulhe desse momento. Você é um vitorioso, você tinha tudo para sair, mas Deus estando na frente, a garantia é dele, e ele é quem nos faz chegar ao lugar do sucesso. O futuro desse homem, por quê? Porque uma das maiores dificuldades nossas, irmãos, é não ter o controle do tempo. Sabemos tudo que ficou no passado. Algumas coisas já fugiu da memória. O passado a gente sabe, e principalmente as coisas ruins. Os lugares, se a gente passar no lugar e esbarrar, no outro dia nós vamos lembrar que esbarrou. Se eu me esbarrar nesse púlpito, na próxima vez que eu passar aqui, eu vou me lembrar que eu esbarrei e vou tentar ficar longe o suficiente para não me esbarrar novamente. Porque nós lembramos, mas a questão do futuro é uma coisa que martela dentro da gente. E isso, irmãos, faz alguns ter insônia, gastrite, problema nervoso, ansiedade e depressão e um monte de coisa por causa da questão do futuro. E aqui Davi dá esse conselho. Considera o que é reto. Considera o que é reto. Porque tudo que nós queremos, irmãos, nós calculamos as coisas e achamos que algo vai dar errado. E alguém nos aconselha e fala o seguinte, olha, por aqui é mais fácil. E nós queremos entortar um pouco o caminho, sair das estribeiras, fala, por aqui é mais fácil. E eu quero botar o pezinho um pouco para fora, porque aqui eu vou demorar 3 horas, vou demorar 2 anos, vou demorar 4 anos para conseguir, mas ali, com 2 meses, eu já estou com, já estou com a bênção na mão, já estou com o certificado na mão, já estou com a resposta na mão, já estou com dinheiro, não vou precisar trabalhar, fazer nada, as facilidades vão ser apresentadas para nós. Por isso a questão da retidão é basicamente assim, irmãos. Imagine você caminhando numa estrada a pé,
Ele quer que nós notemos a situação, independente do caminho que estivermos traçando, aquele caminho tem que ser como um caminho reto. Por quê? Porque as dificuldades virão, mas eu não tenho que olhar para as dificuldades, porque eu tenho que notar que eu tenho um objetivo. Ele diz assim: e o futuro deste homem será um futuro de paz. Futuro de paz, irmãos, paz na Bíblia, diferente da etimologia que está no dicionário, não é a ausência da guerra. Paz na Bíblia não é ausência de guerra, não é ausência de turbulência, mas sim mesmo estando em guerra na sua volta, você está em paz, porque você já sabe o futuro que Deus tem garantido para você. Nós sabemos aquela história no final do capítulo 4 ali de Marcos, do Evangelho de Marcos. Nós vamos ver ali que tem a história da grande tempestade que vem no barquinho do discípulo. Quando vem a tempestade, o que acontece? Pedro está calmo ou ele está nervoso? Está nervoso. Tiago está calmo ou está tenso? Ele está tenso. Mateus e os outros, irmãos. Eu imagino aqueles que eram conhecedores de embarcação já estavam nervosos. Imagine outros que não conheciam nada de embarcação. Por exemplo, Mateus, que era coletor de impostos, ele talvez não conhecia nada de embarcação. Ele falou, talvez nem sabia nadar, estava naquele barco, naquela tempestade do desespero. Mas, irmãos, quem tem certeza que vai chegar no outro lado? A tempestade está ali, mas ele está dormindo. Ele está recostado ali. E quando ele se levanta, é para ir direto no problema e trazer a solução. Como estava Jesus no barco? Você viu Jesus pegar algum remo, alguma corda? Não, irmãos, ele estava sossegado ali, ele estava dormindo, porque ele tinha certeza que ia chegar no outro lado. Quem tem certeza do futuro, na mão de Deus, ele vai calmo. A tempestade está ali, o barco vai a pique, mas você continua. Jesus está no barco, Jesus está no barco, Jesus está no barco. Labacaia, Shuri, Andalaba. A incerteza, quando a incerteza bate no coração de um deles, ele fala assim: Jesus, salva-nos, porque perecemos. E o texto diz que o barco estava indo a pique. Já tinha certeza, até o escritor ele fala assim: ia afundar. Ia afundar, ia afundar. Eu tinha certeza que eu não ia chegar ao outro lado. Talvez alguém está pensando aqui, talvez não, eu creio por esta palavra que alguém está pensando que não vai chegar lá, mas eu tenho para te dizer: Jesus continua aqui, Jesus continua na tua casa, Jesus continua na tua família e nos projetos que estão no seu coração. E Davi nos aconselha: futuro será de paz. Irmãos, Davi sabia o que era isso. Estava lá no arraial, os filisteus, os israelitas. Irmãos, 40 dias, por 80 vezes, Golias disse que uma vez de manhã, outra à tarde: tem um homem aí para lutar comigo? E Davi chega na mesma guerra, no mesmo ambiente. Ele não vê um gigante. Ele sabe que o futuro dele, ele tinha promessa, irmãos. Ele foi ungido para ser rei. Ele tinha uma promessa. Ele falou assim: eu ainda não sentei no trono. Eu vou enfrentar esse gigante aí, porque eu ainda não sentei no trono. Se eu tenho promessa aqui, esse gigante vai cair. Se eu tenho promessa, esse gigante vai cair. Não está no texto, não, mas dá para entender que Davi, ele partilhava da questão da promessa. Aquele não era o momento que ele ia ser derrotado. Ele sabia que Deus ia dar uma resposta, porque Deus, quando ele promete, ele cumpre. Deus ia sobressair, assim como Abraão. Diz o escritor aos Hebreus, quando leva Isaac para sacrificar, ele tinha certeza que mesmo que ele matasse Isaac, o Senhor ia ressuscitar ele dentro dos mortos. Tamanha era a fé que ele tinha naquela sequência, porque Deus é um Deus de promessa. Ele
tinha tido filho, a promessa estava sobre ele, e ele sabia que de alguma maneira Isaac ia sair dali, ele ia sair dali, ele ia sair dali. Irmãos, tenha certeza, o mesmo ambiente, estava Geazi e Eliseu, irmãos, numa mesma casa, o mesmo ambiente. Mas o rei da Síria descobriu que Eliseu estava revelando todos os planos que ele pensava que Deus revelava lá para Eliseu. Aí um soldado disse para o rei: olha, como é que você vai ganhar alguma guerra se você diz uma palavra aqui lá em Israel, Deus está revelando para outro lá, um tal de Eliseu. E diz que ele pega um batalhão e manda lá na casa de Eliseu e cerca a casa dele. E diz o texto, irmãos, que será de manhã, porque Geazi acorda e dá a entender que ele ainda está limpando a remela do olho, ainda abre a porta, e quando ele olha e vê aquele grande exército, imagine a situação, irmãos. É a mesma coisa você sair da porta de casa, tem um monte de bandido com a arma lá te esperando, cheio de metralhadora, você fica desesperado, e você vai ver que no texto fala: ah, Senhor, o que será de mim? Irmãos, Eliseu estava na mesma casa, na mesma situação, o mesmo exército. E sabe que Eliseu olha para o moço e fala: Senhor, irmãos, quem tem certeza de futuro, ele não se desespera com aquilo. O mar pode estar revolto, a situação pode estar encruzilhada, mas você já tem a garantia de chegar no outro lado. Urabacaia Shura. Nós estamos aqui, irmãos, pela participação de fé. O nosso passo é por fé. Irmãos, os profetas antigos, escritor aos Hebreus, Paulo no capítulo 1, versículo 16 e 17, ali de Romanos, ele também vai falar que o justo viverá pela fé. Nós andamos por fé, tomamos decisão porque cremos que tem um Deus que garante o nosso futuro. Labaia, Shurimi canta, Labaxeri candarabaia. E o futuro será um futuro de paz. E estava Geazi e Eliseu no mesmo ambiente. Eliseu ora e fala: Senhor, abre o olho deste moço. Mostra para ele que não é o final para ele, que ele tem um futuro ainda. Ele tinha um futuro ainda, mostra para ele. E quando os olhos daquele moço é aberto, ele diz que ele vê carros e os seus cavaleiros. Ele vê o céu envolvido ali de soldados celestes em volta dele. E a partir daquele momento, irmãos, Geazi toma coragem, não é aqueles que se garantem com um amigo mais forte, né? Toma coragem, agora vem, não é? Agora vem que meus amigos estão aqui, meu amigo está mais forte. Agora ele tinha certeza, porque ele viu a presença de Deus, que ele tinha um futuro garantido, que ele não ia morrer ali. Se Deus está ao seu lado, pode ter certeza que não acabou. Tem batalha para ser enfrentada, tem luta para ser vencida, tem gigante para ser derrubado, daqueles que têm um futuro na mão do Senhor. Porque, diz o apóstolo, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu devido tempo Ele te exaltará. Deus tem o tempo dele. O que nos diz, irmãos, Mateus capítulo 6, a partir do 25, ele vai falar de ansiedade. Ele fala: por que ficais ansiosos? Com o que comeremos, com o que beberemos, com o que vestiremos? Por que você está tão preocupado? Por que isso tem tirado o seu ânimo, a sua disposição na fé, a graça de me servir? Porque tinha pessoas que tinham toda a disposição. Aconteceu aquilo que desagradou a ele. Mas o texto diz, irmão, buscai primeiro o reino. O reino é o que importa, irmãos. O reino é o mais importante. Se você fizer pelo reino, as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não disse isso, mas está no texto, versículo 33. Porque o 34 vai dizer o seguinte: basta a cada dia o seu mal.
E tem crente que fala, não, Senhor, que devia ter me agradado, tudo devia ter acontecido de bom para mim. Eu não lido bem com desastre, com coisas ruins. Irmãos, isso vai acontecer, porque estamos passivos. Que o próprio Jesus, irmãos, com toda a sua glória, lá no capítulo 2 de Filipenses, mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes tomou a forma de servo. E irmãos, e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é maior do que todo nome, um nome que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Rabacaia shuri me anda labai. Se alguém não ouviu, eu vou repetir. O culto continua sendo para Deus. A glória continua sendo para Deus. O louvor continua sendo para Deus. É Ele que tem que ser louvado e magnificado. Se tem alguém que tem que ser agradado, é Deus. Ele diz assim, olha, rogo-vos, pois, irmãos, capítulo 12 de Romanos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso culto em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, agradável a Deus. Quem tem que ser agradado neste dia de hoje é Deus. O agrado tem que ser para Ele, a glória tem que ser para Ele, o louvor tem que ser para Ele. Não posso fazer nada. Se alguém falou alguma coisa que te magoou, eu tenho para te dizer, amanhã pode levantar uma pessoa, vai dizer coisa pior, mas eu tenho para te dizer, como diz Asaf, um dia eu entrei nos seus átrios e eu vi o fim deles, porque Deus é o Deus que dá a cada um segundo as suas obras. Ele conhece, porque Hebreus 6:10 vai dizer que Deus, ele não é injusto, e ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Quem tem que te conhecer é Deus. Quem tem que te conhecer é Deus. Porque talvez eu tenha nome na boca de todo mundo, mas não tenho identidade com Deus. É hora de eu criar a minha identidade com Deus. Porque diz lá que o Lucas, escrevendo no livro de Atos, aqueles jovens foram expulsar aquele demônio em nome do Cristo que Paulo prega. E o próprio demônio diz, eu conheço Paulo, eu sei até o RG de Paulo, sei a identidade dele, porque ele, de vez em quando, ele manda um de nós embora. Conheço a Jesus Cristo. Mas vocês, qual é a identidade de vocês? Me passa o CPF para ver se não está com o nome sujo. Porque não tinha identidade nenhuma. Eles não tinham identidade, por isso eles passaram vergonha naquele momento. Ficaram nus, a vergonha deles se apareceu para todos. Quem não tem identidade no céu, só passa vergonha, mas é hora de nós termos essa identidade e nos identificarmos na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Convido a igreja, se coloque em pé, irmãos, por favor. Graças a Deus. Também com essa palavra, quero saber se alguém que está aqui nesta noite ainda não tomou essa decisão por Jesus. Vale a pena tomar a decisão por Jesus, aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ou talvez alguém já esteve sentado em bancos como esse, louvando ao nome do Senhor, mas se afastou. E esta é a oportunidade que Deus está te dando. Porque o versículo 5 também desse Salmo 37 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Tem alguém para Jesus nesta noite? Alguém que quer se reconciliar ou aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aceite esta oportunidade. Deus está te dando esta oportunidade para que você possa prosseguir nesse caminho, colocando Deus na frente da sua vida. Tem alguém para Jesus nessa noite? Louvado é o nome do Senhor. Graças a Deus. Deus é bom. Louvado é o nome do Senhor. Graças a Deus. Tem mais alguém? Tem uma segunda pessoa aqui para Jesus nesta noite? Tem uma segunda pessoa para Jesus nessa noite? Tome essa decisão hoje. Não saia daqui sem Jesus. Porque tem o cântico 570 da harpa. Ele diz assim: olha,
Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Mas alguém quer tomar essa rica decisão nesta noite? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Dê um sinal com a sua mão aqui para nós saber onde você está. Tem alguém na galeria? Tem alguém aqui? Louvado é o nome do Senhor. Vamos orar nesta noite, igreja, crendo que Deus está respondendo pessoas aqui quanto ao seu futuro. Você entrou aqui indeciso e Deus está mostrando para você que é hora de tomar a decisão por Ele, colocar Ele na frente e continuar a caminhada. Pai eterno de infinita bondade e poder, nós te agradecemos, Senhor amado, pela vida desse jovem, Senhor, que está vindo aqui à frente. O Senhor conhece, Deus, e sabe como ele chegou até aqui. Senhor, em nome de Jesus, perdoa todos os seus pecados. Escreve o nome dele no livro da vida, Senhor. Se tiver qualquer opressão sobre ele ou sobre a sua casa, repreende todo mal. Guarda ele, Pai amado, e prepara ele para a tua obra, para que ele faça, Senhor amado, a tua obra com louvor e com glória ao teu santo nome. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra e confirma, Senhor, esta palavra nos nossos corações e na nossa vida. Em nome de Jesus nós te agradecemos, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos.